dia a todos. Abra comigo sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, versículo 19, e Mateus, capítulo 18, versículo 18. Aproveitar que todos estão em pés, vamos fazer a leitura em pés. E em seguida, nós meditaremos acerca das chaves do reino dos céus. Mateus capítulo 16, versículo 19, 2 páginas a seguir, Mateus 18, 18. Todos encontraram? Sim. Diz assim: Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Agora Mateus capítulo 18, versículo 18. 2 páginas à frente. Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Curva sua cabeça por um instante. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, e mais uma vez reconhecendo a nossa insignificância diante dela. Mais uma vez reconhecendo que precisamos do Senhor para iluminar as nossas mentes através do Espírito Santo que habita em nós. Reconhecemos que necessitamos dela para nos orientar, para nos conduzir, para nos corrigir. Ó Pai, precisamos dela como um alimento para as nossas vidas. E hoje, nesta manhã, diante do corpo de Cristo, eu te suplico mais uma vez, nos instrua, fale aos nossos corações, nos dê diretrizes, por favor, Pai. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Hoje eu quero tratar acerca das chaves do reino dos céus. Você deve ter percebido que no versículo 19 do capítulo 16 é dito por Jesus: Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. Devido ao recebimento de novos membros hoje, eu vou dar uma pausa na nossa série de exposições em Efésios, porque eu quero instruir a igreja acerca de um assunto muito importante, um assunto que tem sido negligenciado ou mal compreendido por muitas igrejas devido não entenderem o que significa ser membro de uma igreja local. Receber novos membros é sempre um motivo de júbilo para a igreja local. E de certa forma, recebê-los faz parte do cotidiano de uma igreja. Apesar de a membresia ser algo tão natural na vida de qualquer igreja, há uma grande nuvem de dúvidas quanto ao processo em si. Perguntas do tipo: quem deve ser membro? Como faço para ser membro? Quando alguém deve ser membro? Quem recebe como membro? E assim por diante. Algumas igrejas são muito apressadas quanto a esse processo. Já ouvi de um irmão aqui, que após visitar a igreja uma única vez, foi convidado para ser membro da igreja na semana seguinte. Certamente, igrejas que agem assim, ou estão preocupadas com números, ou não entendem a responsabilidade que recai sobre quem recebe novos membros. E aqui surge uma outra questão. Quem tem autoridade para receber um novo membro? Será o pastor? Será os presbíteros? Ou será a igreja? Outra pergunta a ser acrescentada a esse tópico é: quem está apto para ser membro de uma igreja local? O que é necessário para ser um membro? Nesta manhã, juntamente com vocês, quero estudar acerca deste assunto. A minha proposta é responder a 3 perguntas que foi enviada aos adolescentes, para eles responderem no caderno deles. O que é uma igreja local? Quem está apto para ser membro de uma igreja local? E quem possui autoridade para receber um membro? Essas são as questões que eu pretendo responder junto com vocês nesta manhã. A primeira questão é: o que é uma igreja local? Porque membresia pressupõe igreja local. Se você é membro de alguma coisa, membro de algum lugar, membro de algum clube.
Ser membro está conectado ou está ligado a algum clube, evento, sociedade, alguma coisa. Você não é membro sozinho por si só. Você é membro de uma igreja local. Nesse ponto, eu quero destacar que há uma pequena diferença entre igreja universal e igreja local. Existem dois conceitos acerca da igreja. Existe a igreja universal, que está espalhada em todo o universo, não é a universal do reino de Deus, é a igreja que está espalhada em todo o universo, e a igreja local. Primeiro, nós nos tornamos membros da igreja universal, e em seguida, nos tornamos membros de uma igreja local. De forma que, ao me tornar membro da igreja universal, logo, em seguida, eu me torno membro de uma igreja local. Quando alguém é tocado pelo Espírito Santo, após ouvir a pregação do Evangelho, se arrepender dos seus pecados, passar a ter a fé genuína no Senhor Jesus Cristo, o reconhecendo como seu único e suficiente Salvador, tal pessoa imediatamente passa a fazer parte da Igreja Universal de Cristo. A igreja espalhada por todo o universo, por todo o mundo, por todas as eras. Quando ocorre a conversão, inicia-se então o processo de discipulado. Em obediência à ordem de Jesus, o texto que o nosso irmão Felipe leu, diz isso. Devemos obedecer ao Senhor, indo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ocorre a conversão, quando tal pessoa é inserida na igreja universal, inicia-se então o processo de discipulado com essa pessoa. E logo a seguir, uma igreja local, ela reconhece a fé desse irmão. Esse irmão passa a frequentar uma igreja local, e aquela comunidade precisa agora reconhecer a fé deste irmão. E após a igreja local reconhecer a fé deste irmão, em obediência à palavra do Senhor, tal pessoa passará então a ser membro dessa igreja local, após passar pelas águas do batismo. Hoje, teremos o privilégio e a alegria de receber 4 irmãos como membros dessa igreja. Mas a pergunta que precisa ser respondida é: quem pode ser membro de uma igreja local? Quem pode ser membro? Quem está apto para ser membro de uma igreja local? A resposta é muito simples: somente os que puderem comprovar a sua fé e arrependimento. Isso implica dizer que só existe o meio de alguém ser membro de uma igreja local. E o meio é o batismo. No batismo, uma igreja afirma a profissão de fé do crente. Afirma que esta pessoa realmente crê em Cristo. Essa igreja está afirmando que essa pessoa é de fato um cidadão dos céus. A igreja, então, no batismo, estabelece um selo público visível de uma realidade espiritual e invisível. Na terça-feira, dia 10 de agosto, a Igreja Batista Reformada Japão afirmou publicamente que 3 irmãos estão unidos a nós e a Cristo. Como igreja, afirmamos ali na beira do rio que esses irmãos estão unidos a nós pela mesma fé que temos em Cristo. E que eles experimentaram todos os benefícios da morte e ressurreição, assim como nós. Eles representaram essas realidades quando foram imergidos nas águas. Porque é exatamente isso que o batismo simboliza. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, nós lemos o seguinte: ou porventura, ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Se tem uma palavrinha para você grifar nesse momento, é a palavrinha morte. A seguir, Paulo diz, fomos, pois, sepultados com Ele. Aí está outra palavrinha que você precisa grifar, sepultado com Ele. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado, outra palavrinha para você marcar, grifar. Assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O batismo representa essas 3 realidades: a morte, sepultamento e ressurreição com Cristo. E quando os nossos irmãos foram imergidos na água, nós estávamos representando esta realidade.
Estávamos afirmando como igreja que de fato esses irmãos morreram para este mundo, foram sepultados com Cristo e agora eles ressuscitam, ressurgem das águas para uma nova vida. E eu quero que fique muito claro a todos que só existe uma maneira de receber alguém como membro de uma igreja. Só existe um meio, e o meio é o batismo. Com isso, não estou dizendo que vamos batizar todas as pessoas que porventura venham a desejar a membresia desta igreja. Em muitos casos, apenas reconhecemos o batismo de tal irmão. Se tal pessoa foi batizada numa igreja bíblica, que segue o mínimo que precisamos para não caracterizá-la como herética, se o batismo foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e principalmente, se o batismo ocorreu após a conversão. Se isso tudo aconteceu, nós apenas reconhecemos esse batismo. Por exemplo, hoje nós receberemos como membro desta igreja o nosso irmão Douglas Tutui. Vocês devem ter percebido que ele não foi batizado na terça-feira. Isso não se fez necessário porque a igreja simplesmente reconheceu o seu batismo. Nós reconhecemos o batismo dele. Já por outro lado, o nosso irmão Jonatas, que já havia, entre aspas, muitas aspas, sido batizado em outra igreja, precisou ser batizado. Porque a outra igreja aplicou o batismo antes da sua conversão. Sendo assim, o Jonatas não havia sido batizado, apenas tinha tomado um banho no rio. Alguém ainda pode perguntar, então o Jonatas foi rebatizado? A resposta, não, ele foi batizado. Nós não rebatizamos, nós apenas batizamos. Apenas olhamos os batismos que acontecem na vida de alguns irmãos, na história de alguns irmãos, e avaliamos. Se não foi um batismo verdadeiro, então tal pessoa não foi batizada. Jonatas havia sido batizado antes do dom da fé e do arrependimento. Ambas evidências de uma conversão genuína. Portanto, ele não havia sido batizado, visto que o batismo só deve ser aplicado aos que creem e se arrependem dos seus pecados. Quando nós lemos Atos capítulo 2, versículo 38, após Pedro pregar o seu sermão em Jerusalém, muitas pessoas foram tocadas pela pregação do Evangelho. Pedro, percebendo isso, disse, arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo. E lá no versículo 41, a palavra nos diz que ocorreu o batismo dos que creram na palavra. Arrependimento e fé são inseparáveis e indispensáveis para a vida, para um candidato ao batismo. Quando Filipe prega o Evangelho em Atos capítulo 8, lá no versículo 12 é nos dito o seguinte, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homem como mulheres. No versículo seguinte, versículo 13, é nos dito que Simão Mago foi batizado após crer em Cristo Jesus. O batismo sempre ocorre após a constatação da fé e do arrependimento, elementos inseparáveis na vida de um genuíno crente. Este mesmo Filipe, quando anunciou o evangelho ao eunuco, o eunuco pediu para ser batizado. E Filipe respondeu, é lícito se crer de todo o coração. Ou seja, não é lícito batizar alguém que ainda não creu em Cristo. É lícito se crer de todo o coração. Por tudo isso que eu disse agora, a membresia só ocorre por meio do batismo, ou pelo ato em si, daqueles que creram e se arrependeram dos seus pecados, ou pelo reconhecimento do batismo já praticado em outra igreja local. Tanto no reconhecimento quanto no ato do batismo, tal pessoa é reconhecida como um cidadão dos céus. E agora uma nova pergunta surge. Reconhecido por quem? Quem tem tal autoridade para esse reconhecimento? E agora entramos no nosso terceiro ponto. Quem possui autoridade para reconhecer um cidadão dos céus? A resposta é: Jesus entregou nas mãos da igreja local. Como já vimos, para ser membro tanto da igreja universal quanto da igreja local, é preciso ser um confessor.
é preciso professar a sua fé. Sendo assim, as chaves do reino estão nas mãos dos confessores, que são os membros de uma igreja local. Agora voltemos para o nosso texto, Mateus 16, 19. Vamos entender esse versículo à luz do seu contexto. Encontramos em Mateus 16, 19 a seguinte afirmação: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Chaves, nesse contexto, denota autoridade. Aquele que possui a chave, aquele que detém a chave e aquele que possui a autoridade. Neste texto, a quem foi dado essa autoridade? Se você é um leitor assíduo, conhece bem essa passagem, certamente você responderá de pronto: foi Pedro. Que você não está errado. Mas é preciso atentar para o importante detalhe que nos ajudará a entender o porquê que eu estou afirmando que a igreja possui tal autoridade. Para isso, precisamos voltar para o contexto dessa passagem. Eu vou voltar lá para o versículo 13 de Mateus 16. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós temos aqui um confessor e uma confissão. O confessor Pedro, confessando que Jesus é o Cristo, o Rei, o Messias, e que Ele é o próprio Deus, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde a Simão o seguinte: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas porque meu Pai que está nos céus o revelou. Eu digo a você, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Com base nesse texto, a Igreja Católica Romana afirma que Pedro foi o primeiro Papa, porque Jesus entregou a ele, Pedro, essas chaves. Por isso está no singular: darei a você. Daqui surgiu a ideia romana de um bispo universal. E de acordo com os católicos, o Papa hoje, Papa em vigência, é um sucessor de Pedro. Talvez você entenda agora por que o Papa tem tanta autoridade. Tanta autoridade. Isso se dá pelo fato de que ele é o detentor das chaves do reino dos céus, segundo a visão católica. Mas eu quero levar você a observar a razão pela qual Jesus deu a Pedro as chaves do reino. Por que Jesus fez isso? A resposta está no versículo 15 e 16. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo em seguida, Jesus então diz que entregaria a ele as chaves do reino. O que levou Jesus a entregar essas chaves do reino nas mãos de Pedro? O que levou Jesus a entregar as chaves do reino nas mãos de Pedro foi o fato dele ter feito uma confissão. Porque ele confessou, ele recebeu autoridade. Então, será que os católicos estão corretos ao dizer que Pedro é o primeiro Papa da história? Já que Pedro é que recebeu a autoridade, recebeu as chaves do reino? Se não tivéssemos o capítulo 18 em nossas Bíblias, teríamos que concordar com os católicos. Teríamos que aceitar a ideia de um bispo universal com tal autoridade. Porém, quando comparamos as duas passagens, descobrimos que as chaves estão nas mãos não de um confessor, mas de confessores que fazem parte de uma igreja local. Vamos comparar os dois então. Capítulo 18, comparando com Mateus 16, 19. Mateus 16, 19,
eu lhes darei as chaves do reino dos céus. Agora, perceba a similaridade dos dois textos. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 18. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. A diferença é que o primeiro está na segunda pessoa do singular e o outro no plural. Consegue perceber a diferença aqui? Mateus 16, 19, é dito que um confessor possui autoridade. Logo à frente, 2 páginas à frente, nós descobrimos que, na verdade, essas chaves não estão nas mãos de um único confessor, mas de todos os confessores que estão presentes numa igreja local. Agora, consegue entender por que a igreja tem tal autoridade para reconhecer os cidadãos dos céus? Isso se dá pelo fato de que a igreja, ela é aquela que hoje porta as chaves do reino. Mas para que serve essa chave? Serve para ligar e desligar, mas ligar e desligar o quê? O que ela está ligando e está desligando? E aqui está a autoridade da igreja no que compete reconhecer a confissão de fé dos candidatos e a manutenção dos irmãos na membresia da igreja local. É sobre isso que o texto trata. Quando nós recebemos alguém como membro desta igreja, confirmamos e aprovamos a sua profissão de fé. Veja bem, as chaves do reino não estão nas minhas mãos. Eu sozinho, como pastor, eu não tenho essa chave. Não sou eu que tenho autoridade para ligar e desligar. Não sou eu que tenho autoridade para receber alguém como membro ou para excluí-lo. Mas vocês, os membros dessa igreja, os confessores. Lembra que eu disse há pouco que a membresia só se dá pelo batismo? E que o batismo é a profissão pública de fé de alguém? E a igreja local é o quê? É o ajuntamento de confessores, de pessoas que um dia professaram sua fé. E essas pessoas que professaram sua fé no Cristo, o Filho de Deus vivo, possuem as chaves do reino. Por isso, para a aprovação da membresia, é necessário o sufrágio, o voto, onde os confessores desta igreja local reconhecem outros confessores. Agora voltemos os nossos olhos para Mateus 18, 15 a 20. Vamos aprender na prática como a igreja deve utilizar as chaves do reino. Nós sabemos que através do batismo, a igreja local usa as chaves do reino para ligá-lo ao reino. E através da excomunhão, a igreja local usa a chave para desligar alguém da membresia. Vejamos esse raciocínio no texto. Mateus 18, 15 e 20. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte-o à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como publicano e pagão. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Consegue perceber aqui o papel da igreja nesse processo disciplinar? Primeiro, se tem um irmão em pecado, vai a sós. Vai a sós. Confronte-o. Mostre-lhe o erro. Se ele se arrepender, acabou. Se ele não se arrepender, segundo passo, leve 2 ou 3 testemunhas. A igreja não está sabendo ainda, todas as pessoas. Se não houver arrependimento, então a igreja é acionada. A igreja tem que tomar ciência. A igreja é a última instância de apelação. A igreja só aparece depois de ter sido dado 2 passos: a exortação individual
e a exortação com testemunhas. Após toda a igreja tomar conhecimento acerca do caso e ter um tempo para confrontar, exortar esses irmãos impenitentes. E se mesmo assim, depois desse tempo, de todos esses confrontos, esse irmão continuar obstinado em seus pecados, a igreja local deverá usar a sua chave para desligá-lo da membresia local. Por quê? Porque nesse momento, a igreja local não poderá mais afirmar ser verdade a profissão de fé desse irmão. Quando a igreja não pode mais afirmar pelos atos, pelas atitudes dessa pessoa, se a atitude dessas pessoas ou dessa pessoa não estiver condizente com a sua profissão de fé, a igreja não pode manter o seu selo de membresia. Eu gosto muito da metáfora que eu aprendi lá com o Jonathan Lima, quando estive no curso do 9 Marcas em Washington. Ele compara a igreja a uma embaixada. Ele diz assim: uma embaixada é uma instituição que representa uma nação dentro de outra nação. Ela declara os interesses do país de origem em relação ao país anfitrião. Ele conta que certa vez esteve na Bélgica e seu passaporte americano perdeu a validade. E se ele tivesse tentado sair do país sem um passaporte válido, estaria em apuros. Por quê? Simplesmente porque não teria um documento válido que comprove que ele é um americano. Então o que ele fez? Foi à embaixada americana, e a embaixada americana reconheceu a sua cidadania americana, após avaliar os seus documentos, avaliar tudo que ele tinha em mãos, checar, verificar se ele realmente era aquele da foto. Reconheceu então que ele era um cidadão americano. Agora veja bem, a embaixada não tem poder de tornar alguém americano. Ele já era americano, nasceu nos Estados Unidos. O que a embaixada faz? Apenas reconhece a sua cidadania. Assim funciona a igreja local. Nós não tornamos pessoas cristãs, apenas reconhecemos. Foi isso que fizemos no batismo de terça-feira. Apenas reconhecemos que os que foram batizados são cidadãos dos céus. E se porventura eles, ou alguém dentre nós, não andar de acordo com o padrão exigido pela Bíblia, então aplicaremos a disciplina eclesiástica, ou seja, negaremos o passaporte até que tal pessoa acerte a sua vida, apresentando os documentos válidos. É isso que a igreja local é, uma embaixada do reino aqui na terra. Isso foi do agrado de Deus, Ele nos colocou nessa posição. Igrejas locais, como a nossa, representam o domínio de Cristo, legitimam, protegem seus cidadãos e proclamam as leis. Dentro desta metáfora de embaixada, o membro é alguém que adentra pelas portas da embaixada, afirmando pertencer ao reino de Cristo. Olá, meu nome é cristão. Então o oficial começa a digitar no seu computador, a verificar os dados, e ele diz: sim, eu vejo o seu histórico. De fato, você é um cidadão dos céus? Aqui está o seu passaporte. O indivíduo, então, agora passa a desfrutar de muitos direitos e responsabilidades próprios de sua cidadania. E tudo isso apesar de viver numa terra estrangeira. Hoje, esta embaixada do Reino dos Céus, denominada Igreja Batista Reformada Japão, concede aos nossos irmãos que serão arrolados como membros dessa igreja o passaporte do reino. E eu, como um representante dessa embaixada dos céus, com muita alegria, chamo aqui à frente nossos irmãos Jonatas Takashi Wasaki, Douglas Yujiro Tutui, Jéssica Ayumi Tutui e Narjara Tiemi Nikaido Kawakubo para a leitura do pacto de membresia desta igreja.